habitantes de Pindorama! Estamos começando mais um De Frente com a Fera. Meu nome é Prof. Gordinho e hoje nós estamos aqui numa situação delicada para a minha pessoa. Mas antes eu gostaria de fazer um turululune no tempo. Fabrício, por favor, coloca aqui na tela. Põe na tela! Põe na tela! Vamos ver se eu consigo... Aquele ali, ó. Esse aí. Olha isso aqui, gente. Quando este homem esteve aqui pela primeira vez, ele era esse mocinho aqui, ó. Junto com o Bia Persoli, junto com o professor Leonardo, junto com o professor Luan. E nós estamos há 2 anos falando da guerra na Ucrânia. E infelizmente continuamos falando sobre guerras, porque, né, as pessoas desse mundo não sabem dividir as coisinhas. Então, hoje vamos falar sobre esse assunto aí com os meus amiguinhos. Quem que tá comigo aqui? Oi, gente, eu sou o Gustavo Pazinho, do 3º ano. E eu queria dizer que eu acho que o episódio de hoje é intercontinentalmente bombástico. Que isso? Nossa. Só faltou ele fazer assim, bomba para dançar isso. Meu Deus do céu. E quem vai? Fera, tudo bem? Não, é muito puxa-saca. É muito puxa-saca da chefa. Estamos querendo um aumento, Eu gostaria de começar... Hã? É nessa aqui. Ah, desculpa, perdão, galera. Falei de novo lá. Eu gostaria de começar mandando um beijo pra nossa produtora-chefe, tá? Nossa. E falando que, se você acha que 2020 foi um auge do caos, segura essa. Hoje, vamos falar sobre a Terceira Guerra Mundial, porque o apocalipse nunca segue moda. Nossa, gente, mas esses hosts novos vêm com umas frases muito legais, né, mano? Obrigado, chat GPT. Obrigado, chat Heitor, a GPT. pessoa foi ali, elaborou Criatividade. Machado de Assis. Mas é isso, gente. Hoje nós estamos aqui com mais uma vez desta fera aqui do ângulo de Boituva. Nosso querido professor de História, nosso querido professor de Sociologia, nosso querido professor de Filosofia, nosso querido professor de Pensamento Computacional, nosso querido professor de projeto de vida, nosso querido professor de Mind Makers, nosso querido advogado não, bacharel em Direito, nosso querido garoto de programa, ele, o Henrique, uma salva de palmas para esse homem maravilhoso. Henrique, muito obrigado por ter aceitado de novo esse convite. Eu que agradeço o convite, cara. E você viu agora como nós somos modernos? Não, eu tô vendo aqui que cenário, que lugar maravilhoso, gente. Que lugar maravilhoso. Nós estamos chique aqui, gente. A gente tá evoluindo. Primeiro começa, depois melhora, não é isso? Olha Olha que tudo. maravilha. Olha só. Aonde nós chegou. Não entendi o que você fez. Depois dessa, a gente então deixa para os nossos patrocinadores, porque afinal de contas é você, patrocinador, que consegue patrocinar tudo isso e a gente consegue ir melhorando aos poucos. Então, nós vamos deixar com você o recado dos nossos patrocinadores e também vamos deixar também já na telinha o nosso QR Code, caso você queira ser um dos nossos patrocinadores. Roda aí a vinheta, valeu! Olá, habitantes de Pindorama, tudo bem? Encontrar um imóvel certo exige mais do que sorte, exige experiência, confiança e conhecimento de mercado. E é por isso que a Intermedial Imóveis atua com experiência em administração, locação, venda, comercialização de imóveis residenciais e comerciais, sempre com foco na rentabilidade e segurança para proprietários e para os clientes. Com uma equipe com mais de 30 profissionais e suporte jurídico qualificado, cada projeto é gerido com atenção dedicada e inovação desde o primeiro contato até a conclusão da transição. A imobiliária está localizada no centro de Boituva, na rua Expedicionário Souza Filho, número 40, na sala 3, com atendimento pontual e porta aberta para consultoria personalizada. Entre em contato pelo telefone 15 3363 1604. Acesse também o site da empresa ou também encontre mais informações no Instagram, que é o @intermedialimóveis, tudo junto. Garanta uma ótima experiência imobiliária. Intermedial Imóveis. Confiar, realizar, transformar. A forma como a sua marca se apresenta ao público pode ser decisiva e quem entende disso com excelência é a Infinity. Comunicação e sinalização visual. Com mais de 2 décadas de experiência em Boituva, a Infinity oferece soluções completas em identidade visual. Olha só, são fachadas, letras caixa iluminadas,
adesivação, banners, painéis, toldos e até envelopamento de veículos. Tudo com alto padrão técnico e um acabamento pensado para causar impacto de perto e de longe. Além da qualidade dos materiais, a Infinity se destaca pelo atendimento personalizado, pelo cumprimento rigoroso de prazos e pela confiança construída com cada cliente atendido. São inúmeras opções de trabalho para identificar seu projeto do jeito que ele merece, com a qualidade e visual de excelência. Visite a sede no centro de Boituva, na Avenida Manuel dos Santos Freire, número 638, e entre também em contato pelo telefone 15 3363 1121 ou também pelo e-mail infinity@infinitynet.com.br. Encontre mais informações também pelo Instagram, @infinity_boituva. Infinity, impacte com o rosto de sua marca. Esse é o visual que permanece. Olha só então, nosso querido Henrique Miranda, nós fizemos nosso segundo episódio do Linha nas Feras aqui com você, junto com os outros professores, o professor Leonardo, também com o professor Luan, e falamos sobre guerra na Ucrânia. Depois a gente voltou contigo aqui, falamos ainda sobre algumas perspectivas, alguns medos que nós tínhamos de Terceira Guerra Mundial, só que agora, no auge, né, que nós ainda bem, né, já passou, já estamos no cessar-fogo, né, torçamos, né? No quarto dia do cessar-fogo, né? Pelas nossas contas aqui, quando a gente estiver gravando isso aqui, não sei quando você vai estar vendo aí, mas deixou a gente tudo tenso, principalmente quando a gente viu o ataque dos Estados Unidos e levantou-se aí a poeira de dizer, e aí, vamos ter a Terceira Guerra Mundial? Porque é uma coisa que amedronta a todos. Então, o que eu gostaria de perguntar para você hoje, Henrique, nesse cenário atual, o que poderia desencadear? Quais seriam as alianças que poderiam acontecer? Porque a gente viu lá na guerra da Ucrânia que, poxa, a China vai entrar, os Estados Unidos vai entrar. Não foi o que aconteceu. Ainda bem, né? Torçamos e torçamos para que o cessar-fogo entre eles aconteça, porque ainda não aconteceu. Entre Israel e Irã, tivemos um problemaço gigante aí de novo, com aquelas coisas de bomba. Conversa, né? E... uma segunda-feira normal, né? Segunda-feira normal na vida de Netanyahu. E de repente, os Estados Unidos entra e a gente pensa, poxa, agora a China vai entrar. Agora porque fechou o canal lá, iam fechar, né? E a Rússia, que daí mandaram gente lá pra Rússia. Quais são os cenários que deixariam a gente tenso para saber se vamos ter a Terceira Guerra Mundial ou não? Então, vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante. E é uma pergunta assim cuja resposta é especulativa. Então não tem como a gente chegar aí e cravar alguma coisa, né? Nossa intenção aqui não é profetizar, né? Mas tentar entender algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que entender é o tipo de guerra que será travada. Porque assim, é óbvio que guerra é um conceito genérico, mas existem tipos de guerra, por mais incrível que possa parecer. Existe a guerra que a gente chama de guerra convencional, que é entre estados. E essa guerra convencional, ela pode acontecer de várias formas. Uma dessas formas é o que a gente chama de guerra assimétrica, né? O que significa esse conceito de guerra assimétrica? É quando um território, um estado, ele tem a supremacia militar, ele tem mais poder de fogo, mais um exército mais organizado em relação ao outro. Então a ideia é de assimetria mesmo, onde um tem mais condições do que o outro. Que foi o que aconteceu com Rússia e Ucrânia, né? Exatamente. Foi o termo que você usou aquela vez. Isso. E aí tem um outro tipo também, que é chamada guerra híbrida. A guerra híbrida, ela é um pouco mais discreta, até certo ponto, porque ela é uma espécie de guerra 2.0. Ela envolve, por exemplo, hacking, propaganda, manipulação da mídia, manipulação de eleições. E isso é o que a gente chama de guerra híbrida. Então, fica muito difícil a gente estipular assim como que serão esses conflitos. Nós temos atualmente muitas zonas de conflito, especialmente no continente africano, mas nenhuma delas atingiria a proporção ou teria um parceiro militar a ponto de se tornar uma guerra, uma terceira guerra mundial. Eu lembro que aquela vez que você conversou com a gente, que hoje está na mídia, Ucrânia e Rússia, Irã e Iraque. Desculpa, Irã e Israel. Só que eu lembro que vocês falaram que estão tendo mais 20 outros poucos conflitos e que com menores intensidades. Na África, tensões entre China, aquela coisa toda. É porque só dá destaque para alguns, mas conflitos estão acontecendo de vários, né? Correto. Então, assim,
Eu acho que uma questão interessante a gente perguntar, né, ou pensar, aonde que começa o interesse de uma nação de entrar ou não na guerra? E isso é uma pergunta interessante, porque olha só, não que o que você fez não seja, mas acho que está dentro dessa pergunta interessante. Por exemplo, por que a China e a Rússia não entraram junto com o Irã? Porque seria uma chance sensacional para desgastar os Estados Unidos, colocar os Estados Unidos em mais um conflito e financiar mais uma guerra. Acontece que é o seguinte, dentro da diplomacia, e quando eu falo aqui de diplomacia, eu não estou falando daquele lance de políticos de estados diferentes que apertam as mãos, né? Quando a gente fala de diplomacia, a gente está falando de toda e qualquer relação que ocorre entre estados estrangeiros. Então tudo é diplomacia. E a diplomacia ela assume vários corpos, digamos assim. Você tem esse corpo diplomático tradicional, que tem embaixada e tal, e chama embaixador para prestar contas, né, que é dar bronca e tal. Então, como que funciona a diplomacia dessas grandes nações? Bom, primeiro que assim, as 5 nações que mais vendem armas no mundo são justamente os 5 países que formam o Conselho de Segurança da ONU. Né? Mas a gente sabe que isso não passa de uma coincidência. A gente, né, longe de dizer que eles têm bomba que isso... Não, isso daí são coisas que a gente cria essas relações. Coincidência. Bomba atômica, sede de petróleo, mas a gente sabe que uma coisa não está necessariamente conectada com a outra. Então, quando a gente pensa nesses... petróleo na Lua. Nossa, os Estados Unidos têm que levar democracia, por favor. Não, já era. O bom é que já tem cratera, né? Então o trabalho vai ser menor. Mas, quando você... lembra que a gente falou que às vezes eu respondo as coisas rápido demais? É muito rápido, né? Esse é um exemplo. Então, como que funciona a diplomacia desse país? Por que a China não entrou na guerra? A China está no momento de que ela está focada em criar um cinturão chinês aí, né, a nova Rota da Seda, como o pessoal chama, né, em estabelecer relações diplomáticas, comerciais, business com outras nações. Então, nessa questão militar, ela está um pouco fora disso, por mais incrível que pareça, porque não é interessante para ela se envolver nisso ainda. E ela está concentrando forças para uma eventual guerra que acontecerá contra Taiwan. Tá? Isso não é já uma... Agora não estamos mais no campo da especulação, tá? Vai acontecer. A gente só não sabe exatamente quando ou que resposta que as outras nações darão a isso. Que no caso são as famosas guerras assimétricas, porque a gente está falando de uma superpotência lutando contra uma ilha. Isso daí o poder militar de Taiwan, inclusive, é absolutamente insignificante. Eles são parceiros dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também não pode fornecer muito armamento para não irritar a China. Enfim, diplomacia. Então, a China ela não vai entrar nisso. Pois quando a gente tem uma ilha perto do nosso país, geralmente os Estados Unidos não gostam muito disso, né? Então, pergunta para os argentinos em relação aos ingleses, né? É sobre isso. Ou Cuba perto da Flórida. Isso, Cuba, exatamente. Então, temos aqui algumas questões. O pessoal do Havaí vai saber tranquilamente, tranquilamente explicar. Temos alguns exemplos. E por que a Rússia ela não entrou nessa questão do Irã? Mais uma, né? Porque a Rússia ela tá atolada até eu ia dizer até o pescoço, mas ela tá até o topo das orelhas, afundada em lama na Ucrânia, literalmente, né? Então, enquanto essas nações elas não resolverem estas questões, eu não acho que eles terão condições de se envolver num conflito de grande intensidade. Até porque agora a gente está num processo de rearmamento da Europa, que está uma coisa assim fora do normal, tá? O pessoal fala assim, estamos numa nova Guerra Fria. Dentro das ciências humanas, a gente não entende isso como sendo uma nova Guerra Fria. A gente só entende como sendo a continuação da Guerra Fria. A gente não entende que acabou a Guerra Fria. O armamento da América do Sul, também da América Latina, né? Sim, todo mundo se preparando aí para... Porque esses dias o Meli falou da gente, né? Que a gente está fazendo submarino, que a gente está fazendo... Que a gente já comprou uns 3, 4 navios. E por que a gente está fazendo isso? Ele tá falando, por que vocês estão armando a marítima, né? Isso. Então, tudo isso faz com que gere um clima de tensão, mas que a gente está num período muito parecido, se chegarmos a uma terceira guerra mundial, com aquele período de paz armada antes da Primeira Guerra Mundial, que é quando as nações elas acumulam armamento e de fato esperam alguma coisa acontecer para entrar no conflito. Então, eu acredito que enquanto essas nações não resolverem seus investimentos em armamento,
não tiverem novas tecnologias, a Rússia, por exemplo, ela está anos-luz da tecnologia bélica de Israel ou dos Estados Unidos. Está muito atrasada nesse sentido. A China tomou a dianteira em relação à Rússia. Então, enquanto essas demandas não forem solucionadas, eu não acho que seja viável essas alianças. Mas eu estou falando aqui, gordinho, de uma coisa assim, cara, sei lá, 10 anos. Entendeu? Eu não acho que esse clima de indefinição vai durar por muito tempo. E, aliás, assim, eu acho que Rússia e Irã tem algumas relações diretas, tudo, mas como a ausência deles nessa guerra afeta não só o Irã e Israel, porque, por exemplo, os Estados Unidos às vezes tirar um pé no freio de vender arma, isso vai ferrar um pouco Israel, porque ela tá gastando bastante coisa e não vai estar repondo. Mas, por exemplo, como a China e a Rússia não estarem participando afeta o Irã e essa guerra em si e o mundo no geral? Ah, excelente pergunta. Bom, vamos lá. Basicamente, você tem, dentro desses países do Conselho de Segurança da ONU, dessa imensa coincidência, né, dos 5 países que pertencem ao Conselho de Segurança, são os 5 que mais vendem armas, você tem algumas relações internas entre eles. Muita gente acha que a ONU é um grupo de amigos que se sentam na mesa, tomam um vinho e dão longas gargalhadas durante a noite. Né? A gente viu das últimas vezes que não, né? Exatamente. Então, na verdade, o que você tem ali é uma panela de pressão que de vez em quando apita, porque eles não conseguem manter a pressão interna deles adequadamente oculta. Eu fico pensando, cara, eu brigo com um aluno, eu já fico com raiva de ficar olhando por ele. Imagina o embaixador de Israel olhando pro embaixador do Irã, velho. Cara e a eles cara. aqui, tipo assim... E não pode mandar um palavrão ali, né, cara? Tem que, manter tipo o ninho das feras aqui. Então, diplomacia. Isso, gente, diplomacia. Como que pode? E sabendo que, tipo assim, mano, os caras estão falando em matar seu presidente, os caras estão falando em matar... Explodir o seu país. Explodir seu país, tua capital tá sendo bombardeada. E tipo assim, mano, e os caras ali, ó... E aí, a gente vai muito oratória, né? Cara de nada. A gente vai continuar Isso. matando uns aos outros. Vou fazer aqui uma nota de repúdio. Metade dos países do Oriente Médio olhando para os Estados Unidos, é bem normal. Assim. Cara, exatamente. Como é que pode, Exatamente. cara, né, meu? Exatamente. Então, assim, quando a gente pensa nessa relação conflituosa entre os países, né, membros da ONU, a gente tem que entender que não é todo mundo que vende armamento para todo mundo. O mundo ele ainda é dividido em áreas de influência. No caso do material americano, você tem um fluxo muito grande durante a Guerra Fria, e o Irã mesmo, até 1979, quando acontece a Revolução Islâmica no Irã, porque o Irã ele tinha uma grande influência islâmica, só que eles eram predominantemente persas. Então eles tinham outras práticas religiosas. Quando eles viram, quando ocorre a Revolução Islâmica, em 1979, e entra lá o Ayatollah Khomeini, que derruba o Shah, e entra o Ayatollah Khomeini, eu tenho uma dificuldade em falar Ayatollah, tá, gente? Vocês vão perceber que eu... Quando entra o Khomeini, não vou falar Ayatollah de novo, ele muda esses paradigmas de relação com os Estados Unidos. Então eles implantam uma tradição islâmica, né? E eles se separam dos Estados Unidos. Quando isso ocorre, o Ocidente ele fornecia armamento de ponta para o Irã. Armamento de ponta, assim. Caças que na época eram coisas assim que só os Estados Unidos tinham, como o F-14. Né? Exatamente, F-14A. Era um negócio assim que só os Estados Unidos tinham e venderam 200 e poucas unidades, sendo que 90 foram entregues para o Irã até a Revolução Islâmica. Quando ocorre essa ruptura, o Irã precisava de um novo fornecedor. Entretanto, este fornecedor não é muito confiável. E eu vou te explicar por quê. Não é que você não pode confiar num russo, não é isso, né? Mas a Rússia ela tem uma grande demanda de material bélico e ela não consegue produzir determinados armamentos na mesma quantidade que outros estados, como os Estados Unidos e os países da OTAN. Eles não conseguem produzir na mesma quantidade ou ainda com a mesma qualidade. Porque no mundo globalizado, um exemplo, o KCSU-35 da Federação Russa, ele tinha sistema de mira da Siemens. Então, quando ocorre o bloqueio, eles deixam de receber isso. Então, os sensores térmicos daquela empresa... me fugiu agora o nome, mas é uma empresa norte-americana que tinha lá o sensor de imagem térmico. Quando isso ocorre essas rupturas, eles ficam sem uma tecnologia que você demora assim
décadas para produzir. Então, pelo fato deles terem uma demanda muito grande interna e ter essa dificuldade de receber mantimentos dos seus fornecedores, alguns estados, mesmo os países próximos, ficaram com o pé atrás. É por isso que você tem dentro do Irã, por exemplo, uma indústria voltada para determinadas tecnologias mais simples, como, por exemplo, o drone Shahed, que hoje é o... Que eles fazem a técnica de gafanhoto, que vai Isso. um monte. Cara, o drone Shahed ele tem uma carga bélica de 36 quilos. Ele manda para o espaço metade desse prédio com um drone. Então, assim, faz buracos imensos. Isso explode que tanque. Se eles mandam em vários de uma vez... Eles mandam 500, 600. É um negócio, assim, absurdo. Metade de uma cidade. Tranquilo. Então, assim, eles tiveram que desenvolver essas tecnologias próprias em virtude dessa falta de suprimento. Então, no que atrapalha o fornecimento? Por um lado, ele ajuda. Porque esses países... Eu estou pensando aqui em termos com a cabeça de um iraniano, tá? Ajuda porque isso proporciona um desenvolvimento de engenharia reversa. Eles estão mantendo esses caças F-14 em operação há anos. Usando que eles nem levantaram voo, né? Exatamente. Porque são equipamentos obsoletos. Tem né? como. Colocar o piloto naquele e pedir para ele levantar é dizer vai, morra. Perdeu o caça. Vai perder o caça, perder o piloto, enfim. E no caso da China, qual que é a questão da China hoje? A China, ela fornece equipamento bélico, sim, só que principalmente para nações em volta ali do Oceano Índico. Você tem ali o Paquistão, que recebe armamento chinês, você tem Indonésia, que recebe equipamento chinês, tem a região da Indochina. Então, isso aqui, tudo que a China vende, é uma coisa assim que eles têm uma versão chamada versão de exportação. Por que eles fazem essa versão de exportação? Eu nunca sei se hoje o meu aliado vai ser meu inimigo amanhã. Então não é que tem um botão lá que vai desativar o troço, não é isso. É tipo o F-35 do F-22 Raptor. Né? Isso, exatamente. Tipo assim, se o F-35 superasse o F-22, não tinha mais F-22. Exatamente. Então o que eles fazem? Eles fazem uma versão mais simples de exportação, que ainda são equipamentos avançadíssimos. Tá? O F-35 Yadir da Force Série israelense é um negócio fora do padrão. Né? Então, quando você tem esse fornecimento para essas nações... existem alguns medos. Primeiro, o medo do próprio Estado de perder esse equipamento. Está acontecendo isso agora com os blindados americanos na Ucrânia. Imagina, é a primeira vez que a Rússia está tendo contato com equipamento americano de ponta. Que quebra, estoura a esteira do tanque e você não consegue mais movê-lo. Os caras vão correndo lá e pegam, então você tem esse receio. E quando você não tem a participação desses estados mais poderosos, desses 5 grandes, nesse investimento em conflitos locais... o que você tem são as guerras que se perdem praticamente por exaustão. Então, por que o Israel não teve dificuldade com o Irã? Cara, assim, e não teve, tá? Não adianta... Pode ser que tenha aí, tá? De repente uma pessoa que está escutando a gente aí tem uma visão ideológica, uma visão um pouco mais... Só que eu estou tocando no assunto. Uma visão ideológica um pouco pró-Irã. Só que o Irã, ele mostrou, assim, uma impressionante incapacidade de se proteger. Baterias antiaéreas foram destruídas por aviões. Isso beira, assim, é quase que poético. Você tem um negócio que é feito para derrubar um avião sendo destruído por um avião, quer dizer... entendeu? Não tem como, não tem como. Perfeita, né? Pois é. Então, o Irã... Por que o Irã fez esse cessar-fogo? Não é só para evitar a morte de civis, é claro, né? E, assim, sempre que vocês virem relatórios de morte de civis... sempre mais, tá? Então, assim... Mas, quando você tem esses acordos, é justamente porque esses países não se envolveram. Porque se houvesse um fluxo de armas da China, da Rússia, ou mesmo da Coreia do Norte, agora está virando também um fornecedor de armamento, especialmente para a Rússia, de armamentos e de ela tropas. Tá bem quietinha, né, dela. Exatamente. Você teria manutenção desse conflito. Então, o conflito ele cessa, ele morre de fome, por assim dizer. Se você não tem uma capacidade grande de produção, a guerra ela se torna insustentável. Hoje a guerra não é feita só com soldados. O Irã tem quase 1 milhão de soldados, tem 3 vezes a quantidade de militares que Israel. Só que a gente tem o problema da fronteira, né? Existe uma distância da fronteira. Coloca aí, Fabrício. Quer ver? Fabrício, coloca o mapa aí pra gente. Não, aqui o negócio tá... Olha, tem até uma mãozinha. Não, é só apertar Alt... Não, Tá vendo agora aí? Alt Tab, que a gente já deixou pronto. Agora tá querendo Aí. tá vendo? Então, não, aqui é responsivo, é por voz aqui. Abra-se o mapa, né? Então, assim, aqui
Você tem Israel, né, que você tem a Cisjordânia, a faixa de Gaza. Obrigado, Fabrício. E para lá, onde o gordinho está apontando, você tem o Irã. Então, no meio aqui, você tem o Iraque, a Síria, a Jordânia. Ao norte, você tem o Líbano. Você tem aqui, no Golfo Pérsico, né, ali no Estreito de Hormuz, ali perto de Dubai, você tem o Kuwait, Bahrein, Catar, Dubai. Então, todos esses territórios... Os Emirados Árabes. Todos esses territórios, hoje, eles são dependentes principalmente de equipamento norte-americano. Com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. Não, tanto que foi uma coisa absurda que eu achei. Eu não sabia, de verdade. Tipo assim, quando o Irã falou que ia atacar as bases, ele ia atacar A base de Oman. países islâmicos. Eu falei, É. o que tá acontecendo, gente? Mas é porque é aquele lance porque, na verdade, de eles sunita também e xiita. eles estão brigando também. Porque assim, é aí que entra aquela questão de... Por isso que eu acho que deve ser muito doido na cabeça de um professor de história, geografia. Porque eu tava aqui, mano... Você entendeu porque a gente não Tá dorme? todo mundo brigando ali com Israel, porque todos, Isso. são... Poxa, tirou o mapa. Nossa. Todo mundo brigando ali com Israel. Mas você percebeu que, tipo, nenhum deles estava ajudando. Não. Assim, Não, ó, sim. Então, porque Tem olha nada com só, isso. essas Cheio de nações... base dos Você Estados consegue Unidos. tirar um pouco o zoom, Fabrício, por gentileza? Obrigado. Olha só, perfeito. Esse mapa aqui, é voz? É voz? Oi, voz. Oi, a voz. Consciência. Então, assim, parece aquela consciência, assim. Então, essas nações aqui. Quando a gente fala da questão armamentista, todos esses territórios, com exceção de... Paquistão, que é muito bem forte, né? Paquistão. Muito forte. Então, mas para lá, você já vai ter uma Paquistão outra nuclear questão. também, né? Isso, mas você já vai ter uma questão que não são. O Afeganistão e o Irã, por exemplo, eles não vivem numa situação de hostilidade. Eles vivem numa situação de isolar, digamos assim, politicamente. Eles não têm vínculos, né? Por quê? Porque o Irã, ele é xiita. Então, os xiitas, para quem não sabe, né, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, não sabe, quando morre o profeta Maomé, os xiitas eles vão numa linha de que apenas familiares do profeta Maomé deveriam assumir a liderança do islamismo. Os sunitas, além de não acreditar, não é que eu não acredito, mas além do Corão, eles leem também a Suna, que é um livro de pregação do profeta Maomé, e eles também acreditam que quando você está... como qualquer um pode ler e interpretar Maomé, qualquer pessoa pode ser líder. Então é basicamente essa confusão. Então os xiitas, eles são... isso não quer dizer que o sunita não seja radical, não é isso. Porque você tem grupos radicais em todos esses grupos. Por exemplo, o Talibã era sunita. Sunita, verdade. Então assim, não tem... O Osama Bin Laden. Exatamente. Agora, o grande lance é que todos os países que você está vendo vizinhos do Irã, todos são sunitas. Apenas o Irã é xiita, então você já tem uma rivalidade muito grande. E para garantir o acesso pelo Golfo de Omã, os norte-americanos criaram vínculos com todas essas nações, exceto o próprio Irã, para garantir que o estreito, propriamente dito... para você ter uma noção, ponha bem em Dubai, por favor, voz. Obrigado. Aqui, olha só, no ponto mais estreito, são 50 quilômetros. Só que navegáveis... Não, tranquilo, fica na paz. Agora, transitáveis é uma faixa de 6 quilômetros. É como se fossem duas rodovias, cada uma de 3 quilômetros. Os navios que vão carregar de petróleo entram por uma faixa e saem com petróleo na outra. Cara, você mete meia dúzia de drone aí, o estrago que um drone com uma carga bélica de 36 quilos faz num petroleiro. E achar o maxilar do marinheiro em Marte. Então, assim, não tem muito que possa ser feito para resolver isso. Agora, respondendo de modo muito longo a sua pergunta, enquanto você não tiver uma entrega de armas efetiva da Rússia, enquanto você tiver um patrocínio chinês, esses conflitos eles não vão durar por longos dias. Esses caras sabem. Tanto é que assim como o Hamas fez... Para nenhum dos lados. Para nenhum dos lados. Vamos deixar claro isso. Que Israel também não sobrevive. Não sobrevive. Israel não fabrica o F-35. Exato. Eles adaptam. Então, aquele ataque que o Hamas fez com centenas de foguetes, eles foram acumulando aquilo por anos. E eles usaram tudo num dia só. Porque eles sabem que é insustentável isso. Então, no momento em que essas grandes nações decidirem virar players sérios de um conflito,
aí eu diria para você que o relógio do fim do mundo tá bem perto de dar meia-noite. Isso existe mesmo, tá? Pra quem não sabe, existe mesmo um relógio do fim do mundo. E geralmente ele fica em 11h50 e pouco, né? Porque a gente tá na beira do fim do mundo faz tempo. Agora, se essas nações entrarem, né? Os 5 membros do Conselho de Segurança, que tornam o mundo um pouco muito mais seguro. Divertido, muito mais seguro. Viu? Fiquem claros que a gente não tá falando mal de vocês, tá? 5. Tá? Não, por favor. Também não tem petróleo em casa. Não tem. Com certeza. A única gasolina é do meu carro. Então, por favor. É brincadeira, gente. Meu querido professor e pai de pet, Eu sou. eu gostaria de te perguntar 2 ainda. qual que é a situação do programa nuclear do Irã? Excelente pergunta. Bom, então vamos lá. Você falar. Você pode colocar de novo, Fabrício, no negocinho lá bonitinho de vocês? Eu gostei de ver aquilo do Ninho das Feras. Não, do Ninho das Feras, aquele... Olha que bonito, eu gostei disso aí. Não precisa mais do mapa, não. A voz... Desculpa, gente, eu sempre... Bota um pi. Eu vou começar a chamar você de voz na sala de aula, que daí eu não esqueço mais. Fabrícia. Então... Fabrícia. Então, assim, gente, É o Alexa da Fabrícia. Fabrícia. Então, assim, primeiro, o que é o lance do programa nuclear? Tanto a energia nuclear como a bomba nuclear, eu vou aqui entrar numa seara de física, que assim, olha... São os peritos. Olha, física e educação física, nunca fui muito bom em nenhum dos dois. Tá? Física aqui, qualquer coisa que você for falar de física, toma cuidado que o Fabrícia vai se meter, sim. Não, ele vai, a voz, né? A voz, a minha vai aparecer consciência aqui. vai bater. Ela vai fazer, Mas, tá errado. Então funciona assim, ó. O urânio que é usado para produzir energia nuclear é o mesmo urânio que é usado para fazer bomba. A diferença está no grau de pureza. Como é que funciona isso? Cara, o urânio, ele tá grau de pureza, famoso ele grau tá em de 90 e pouco. Isso, então, eu vou explicar como que você chega nisso e qual que é o lance disso. Quer dizer, eu vou tentar explicar. Vou explicar muita prepotência, né? Vou tentar explicar. Mas é por limitação de quem tá falando, tá? Não é... Então, Humildade. o urânio, ele tá presente em quase tudo, em concentrações maiores ou menores. Na Terra tem urânio, no solo. Ele é um material muito abundante. Acontece que o urânio, ele tem isótopos, né? Então, é o mesmo urânio, mas são isótopos diferentes. Eu vou fazer... Acertei, voz? Obrigado. Eu vou dar uma ilustração, voz, que você vai ficar orgulhoso. Só para você entender, o urânio tem 92 prótons, ele tem lá seus elétrons, mas ele tem números de nêutrons Eu não faço nem distintos. ideia. E quando os nêutrons estão mudando, que daí vai mudando os seus isótopos. Isso. Assim, usando de modo didático... Que é isso, hein? Tem gente que acha que gordinho é só literatura. Que isso, rapaz? Isso daí, olha aqui... Invenção de oratória, Tá esse vendo? coisa Tá tudo mais escrito linda, aqui, né? o Que pessoal do coisa roteiro mais linda. deixou claro pra mim. Então, Obrigado, roteiro. olha, eu não tive um desse. Eu tive que procurar na Wikipédia. Aí é o seguinte, aí o que são isótopos? Né? Fazer uma ilustração aqui que o voz vai ficar orgulhoso do meu exemplo. É como se fossem bananas. Oi? Não tem, é voz o seu nome. É voz. Aí funciona assim, ó. Eu vou chamar assim pra sempre agora. Então funciona assim, o que são isótopos? É como se eu falasse banana. Desculpa, Eu tenho imagina- bananas. Imagina no dia da formatura, Voz. Entrega o diploma. Assim. Então, Ele é seu paraninfo, voz. eu sou o paraninfo aí. Que orgulho, eu sou a noiva da turma. Então, Para de causar intriga, não é porque você não foi chamado que você tem que fazer essa. então assim, isso daí pra mim parece mágoa. Então isótopos é tipo banana. O que eu quero dizer com isso? Você tem bananas maiores e bananas menores. E tudo é banana. Então os isótopos, eles são assim. Eles têm massa maior ou menor, mas ainda assim são urânio. E aí você tem... Nossa, isso foi muito didático, né? Caramba, foi bem assim. É porque eu entendi desse jeito. Aí eu falei assim, eu falei para um amigo meu, eu falei, cara, explica como se eu fosse assim, se eu tivesse 2 anos de idade. Aí ele usou como exemplo banana. Aí eu falei, poxa, maravilha, eu entendi. Viva Comênios, de idade. Não, e fora a habilidade que me explicou, que coisa sensacional. Então, quando você tem essa diferença das bananas, você vai ter o urânio com uma menor quantidade de isótopos, que é o urânio 217, e o maior, que é o 285, se não me falha a memória. Aí no meio dele, você tem o urânio, que é utilizado para a energia nuclear. Acontece... Que é o nosso que está em Angra só para energia nuclear. Isso, só para energia nuclear. Vamos deixar bem claro para os Estados Unidos. É 275, que é para energia nuclear? Não. É o 2... Não. O 278 é o que se encontra Ah. na abundância, que não tem uso quase... E é o 275 que usa... Isso. Que usam para bomba Isso. e para
e para usina. Mas hoje em dia não usa mais pra bomba. Não usa mais para bomba. Então, assim, como que você consegue esse urânio? Né? Como você consegue esse urânio? Você pega a coisa que tem urânio e você transforma aquela coisa, literalmente, uma pedra, ela vira gás. Aí esse gás, ele passa por uma centrífuga, literalmente. Que são as centrífugas que estão lá embaixo da montanha. E aí ele é jogado para as laterais dessa centrífuga, como se fosse um processador de alimentos mesmo. Como o 275 ele é menor que o 278, ele passa por essa filtragem e fica em paredes externas. E aí o que eles fazem? Conforme eles vão acumulando isso, e precisa de muito esforço para fazer isso, eles vão fazendo umas pastilhas, tamanho de um prato, mas uma bandeja de pizza redonda assim. Essas pastilhas, acima de 3,5% de pureza do urânio, ou seja, para cada pastilha tem que ter 3,5% de urânio 275. 235. Obrigado, Voz. Ele tem que ter 3,5% de 235. Para vocês terem uma ideia, no urânio, se você pegar um punhado de terra assim, muito rico em urânio, você vai ter mais ou menos 0,07% de urânio 235. Então você precisa fazer esse processo de centrifugação várias vezes. Acontece que se você fizer na quantidade necessária de vezes e com o equipamento certo, você chega acima de 90% de pureza. E é aí que começa a se tornar o material físsil nuclear. Porque até 3,5% ele é liberado em condições controladas. E como que ele funciona numa usina nuclear? Que daí coloca em reator. Isso. Uma usina nuclear nada mais é do que uma máquina a vapor muito sofisticada, que em vez de lenha, usa material nuclear para ferver água. A didática hoje tá perfeita. Não, tá legal, né? Eu vou largar a história e eu vou entrar nesse ramo aí. Não. Vocês vão ser pior, vocês vão ser da sala sabendo menos, né, do que sabe o que eu tô. Então, quando você tem esse urânio enriquecido nessa quantidade de 90%, ele se torna propositalmente descontrolado. E é aí que você tem o material nuclear, porque daí você tem uma reação descontrolada, uma reação em cadeia, e daí você tem explosão. Aonde que está o problema do Irã? O Irã, ele fazia parte, por conta de pressão internacional, de um consórcio internacional de energia atômica, né? Uma associação internacional. E para garantir que o processo estava sendo feito, eles iam lá e viam, frequentavam, faziam inspeção e tal. Acontece que os inspetores perceberam que começaram a encontrar urânio com 40% de pureza. Cara, você ter urânio de 40% para usar energia nuclear... Para entender que a regra que os Estados Unidos e o Conselho dos Urânios, desse Conselho Atômico deixou claro para o Irã era: vocês podem enriquecer, só que a gente tem que ter acesso sempre a isso. Isto. Então, no caso, assim, é igual as nossas usinas, gente. As nossas usinas em Angras, assim, a gente tem que ter deixar acesso para que os inspetores venham e vejam o que a gente está fazendo aqui. Porque os países que possuem bomba atômica não permitem que mais ninguém possua bomba atômica. Isso. E tem que estar... Isso. E tem que estar em 3,5%. Teoricamente. Aí, quando encontraram em 40%, o Irã olhou e falou: não, mas isso aqui é para usina nuclear. Cara, é igual você dizer assim: eu comprei uma Ferrari para fazer rally. Então, assim, não faz muito sentido você ter um urânio tão puro, gastando uma grana absurda para ter isso. Para fazer a mesma coisa, é que um urânio enriquecido a 3,5%, que é um processo muito mais barato, o Brasil, inclusive, sem nenhuma dificuldade dominaria isso, é que a gente compra o nosso urânio de outros países, mas a gente extrai urânio, tem até uma cidade de Urânia no Brasil, né, de onde extrai urânio, mas a gente teria condições de fazer isso, mas assim, não tem por que você refinar o material a 40% para trabalhar com energia nuclear. E nas últimas visitas, eles perceberam o quê? Que aproximadamente 500 quilos de urânio simplesmente desapareceram, não foram declarados mais. Então, num dia, sei lá, num ano, eles tinham, 15 toneladas de urânio. Aí, no ano seguinte, tinha 14.500 toneladas. Aí os caras olharam e falaram: peraí, você estava num processo de acúmulo de urânio. Como que diminuiu, em vez de aumentar? E aí começou-se a dúvida a respeito da construção de armamento nuclear utilizando esse urânio mais enriquecido. Agora, qual que é o grande problema disso? Quem reclamou foi Israel, momento ironia. Foi Israel, que não faz parte do acordo. E que reclama disso há 20 anos. Né? E que tem aproximadamente...
Não, pra vocês terem uma ideia... Pra vocês terem uma ideia, Ah, eu vou acredita-se... ficar quieto agora. Acredita-se que Israel tenha aproximadamente 70 bombas nucleares. Tem até uma expressão engraçada que eles usam nesse negócio nuclear, que é a bomba nuclear tática. Cara, a bomba nuclear tática, pelo nome, ela dá a entender que, tipo assim, você dispara no aeroporto para explodir o aeroporto. A bomba nuclear tática mais fraca hoje no arsenal americano tem 10 vezes a potência de Hiroshima. E eles chamam de tática. Tática. Não, e eles têm milhares dessas bombas táticas, que eles falam que é para atingir alvos com precisão. Irmão, quando você explode uma cidade, não importa se você... A radiação tem precisão também. Então assim, se você disparar, sei lá, mano, numa cidade a 50 quilômetros de Moscou, a nuvem radioativa vai para Moscou, quer dizer, você não tem que ter mira, entendeu? Você não tem que ter mira. Então... A 12, né? Então, você tem que acertar, você tem que acertar perto. E então, quando você tem essa questão do programa nuclear, ele é um risco para os países vizinhos, tá? E eu vou te contar que a Jordânia não ficou feliz com isso, por isso que nenhum país se opôs. Eles sabem que Israel tem armamento nuclear, mas eles sabem que Israel tem esse armamento como instrumento de dissuasão. Quer dizer o quê? Israel fala, Eu estou fazendo meu rosto mais neutro possível. Você está conseguindo, Gordinho, estou orgulhoso de você. Aí, eles usam como dissuasão. Só que o governo do Ayatollah, ninguém sabe para que ele vai usar isso. Porque, irmão, se você não quisesse usar a bomba, você não escondia ela. É esse que é o medo. Não é que está escondendo, mas aí vem a grande pergunta. Por que você está escondendo? Né? E aí você tem todos esses ataques que foram feitos esse ano, inclusive praticamente o programa se encerrou quando os Estados Unidos falaram. Os Estados Unidos foi o adulto da sala, digamos assim, né? E tacou lá umas bombas de penetração, que o Irã tinha umas usinas que estavam a 150 metros de profundidade e eram consideradas inatingíveis. Você precisa de um armamento muito específico para isso. Olha que surpresa, os Estados Unidos têm esse armamento específico. Né? É o canivete suíço do armamento. Né? Cada armamento, se fosse vendedor de carro, cada armamento para sua necessidade. Entendeu? É um negócio lindo. Eles metem lá uma bomba de 15 toneladas que ela penetra no solo. Ela é uma arma anti-bunker. E explodiu as usinas nucleares de dentro para fora, estando elas a 150 metros. O governo americano diz que essa bomba chega até 70 metros de profundidade. Tá bom que eles iam contar. 70, meu amigo, pode botar 5 vezes mais aí. Só para deixar o pessoal de casa, porque a gente tá brincando aqui, muitas vezes o pessoal de casa não sabe. É que assim, gente, eu sou judeu, né? Então daí o que acontece é que muitas vezes os meninos ficam me olhando aqui, tipo, se controla. A gente tá chutando ele por baixo da mesa, que vocês não estão vendo. Mas assim, eu estou tentando ser o meu... Estamos orgulhosos. Estamos orgulhosos, não estamos? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou Ai, Mas antes de nós continuarmos, né, pra gente dar uma segurada, vamos fazer os nossos patrocinadores agora nesse exato momento. E daí a gente volta aqui com mais detalhes, porque, gente, você vê, é uma enciclopédia o cara não para. Então, assim, é muito legal, porque, assim, o papo vai, muito bacana. Então, fica com um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui, que a gente já volta. Valeu! Olá, habitantes de Pindorama, tudo bem? A forma como a sua marca se apresenta ao público pode ser decisiva, e quem entende disso com excelência é a Infinity, comunicação e sinalização visual. Com mais de 2 décadas de experiência em Boituva, a Infinity oferece soluções completas em identidade visual. Olha só, são fachadas, letras caixa iluminadas, adesivação, banners, painéis, toldos e até envelopamento de veículos. Tudo com alto padrão técnico e um acabamento pensado para causar impacto de perto e de longe. Além da qualidade dos materiais, a Infinity se destaca pelo atendimento personalizado, pelo cumprimento rigoroso de prazos e pela confiança construída com cada cliente atendido. São inúmeras opções de trabalho para identificar seu projeto do jeito que ele merece, com a qualidade e visual de excelência. Visite a sede no centro de Boituva, na Avenida Manuel dos Santos Freire, número 638, e entre também em contato pelo telefone 15 3363 1121 ou também pelo e-mail infinity@infinitynet.com.br. Encontre mais informações também pelo Instagram, @infinity_boituva. Infinity.
Impacte com o rosto de sua marca. Esse é o visual que permanece. Encontrar o imóvel certo exige mais do que sorte. Exige experiência, confiança e conhecimento de mercado. E é por isso que a Intermedial Imóveis atua com experiência em administração, locação, venda, comercialização de imóveis residenciais e comerciais, sempre com foco na rentabilidade e segurança para proprietários e para os clientes. Com uma equipe com mais de 30 profissionais e suporte jurídico qualificado, cada projeto é gerido com atenção dedicada e inovação desde o primeiro contato até a conclusão da transição. A imobiliária está localizada no centro de Boituva, na rua Expedicionário Souza Filho, número 40, na sala 3, com atendimento pontual e porta aberta para consultoria personalizada. Entre em contato pelo telefone 15 3363 1604. Acesse também o site da empresa ou também encontre mais informações no Instagram, que é o @intermedialimóveis, tudo junto. Garanta uma ótima experiência imobiliária. Intermedial Imóveis. Confiar, realizar, transformar. Gente, esse papo ele é maravilhoso. A gente pode ficar aqui 2 horas falando tranquilamente. Pena que o Ninho das Feras ele tem um time, né, de 40 a 1 hora no máximo. Senão seria o episódio, cara. Seria maravilhoso, né? Perfeito. Então, só pra gente continuar entendendo. Vira aluno nosso, você que tá ouvindo. Exato, se você for, aí, ó. aí você vai ter sempre isso. Aonde vai? Olha só aqui, ó. Ninho das Feras. Cara, você tava terminando de falar, antes do beterraba, o Henrique ele começou a abrir a boca, eu já comecei a ficar com medo do que ele ia lançar. Qual é a bomba que ele ia lançar na mesa da vez, antes de você puxar pro patrocinador? Mas olha, isso que o Henrique falou é muito bacana da gente entender que, gente, modéstia à parte, isso que o Henrique tá fazendo aqui é a aula dos meninos. Os meninos o tempo todo estão sentados lá com o Henrique, estão conversando, trocando ideia, e assim... E os meninos, claro, a gente em respeito ao Henrique, a gente fica aqui escutando o mestre falando, mas assim, esses meninos aqui estão tudo carregados também de informação, porque a gente tem aí Leonardo, a gente teve Luan, a gente tem o Henrique, a gente tem o Gordon, a gente tem o Gabaritado, Cláudio, né? nossa, gabaritadíssimos, imagina. Né, excepcionais que estão o tempo todo trabalhando essas questões com os nossos alunos, por isso que eles estão aqui super debatendo com a gente, os roteiros, hoje são todos tem os Estela meninos. também. Tem o Estela, é verdade, me perdoa Estela, beijo. Então assim, nós temos aí vários, os roteiros são os alunos mesmo que fazem para o nosso professor, porque para dar um norte, né? Para dar um norte. Exatamente. E entender que, gente, é que tem... É uma guerra muito pluridiversa, né? Porque, assim, uma das coisas que eu fico escutando muitas vezes, a gente vê os... Por isso que, assim, esses meninos não ficam perdendo tempo escutando gente da internet, porque eles têm, né, esses professores maravilhosos. Mas tem muita gente que fala bobagem na internet, né? Nossa! Como se, tipo assim, o conflito de Israel fosse Israel contra os árabes. Volta lá rapidinho, Fabrício. Entender que árabes... Exatamente. Entender que, gente... Que bom que você não ouviu a gente, voz. Claro algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, diminui voz. Arábia é um país, tá bom, gente? Então, árabes é quem é da Arábia, ponto. Isso. Fora da Arábia, nós temos N países. Por exemplo, o Paquistão e o Afeganistão são de povos diferentes. Tanto que a gente tem um problemaço grande na região aqui, que é dos Pashtun, que eles são de um povo e não são de outro. Então a gente tem que entender que quando a gente fala do mundo islã, a gente fala de uma religião que uniu vários povos distintos. Assim como o cristianismo uniu América do Norte, América do Sul, América do Central, uniu Europa, nós todos temos uma religião. Então, assim, é a mesma coisa com eles. Eles são vários povos que têm uma religião em comum. Só que isso não significa que eles são todos amigos, né? Então, tem muitas rusgas entre eles, mesmo tanto que a gente ficou claro aí que muitos falaram... A reforma é contra a reforma. Foi cristão matando cristão. Então, Irlanda do Norte, lá é católico matando protestante. Então, mesma coisa, por exemplo, agora vocês estão vendo lá que a base que teria sido, né, não sei se foi, acho que foi, né? A base que tenha sido bombardeada aqui em Omã tá reivindicando a retaliação contra o Irã. E eles são 2 islãs, né? Então, para você ver o quanto que isso é complicado muitas vezes a gente entender. Por isso que os nossos professores estão aqui super antenados para a gente conseguir entender cada vez mais o que é isso. E, claro, né, tem a questão da gente ter falado aqui muitas coisas, por exemplo... A gente entende que muitas vezes buscar um armamento atômico tem a ver com essa não mexe comigo. Dissuasão nuclear. Dissuasão, que foi o que aconteceu com Israel.
que Israel não diz não declara que tem, mas todo mundo sabe que tem, né? Isso é um absurdo. E foi o que o gordinho da Coreia do Norte fez a dele e daí conseguiu ficar na boa, que agora todo mundo fica com medo dele. Mesma coisa que aconteceu com o Paquistão fez o programa nuclear e agora você percebe que ele fica numa posição tipo, não tô aqui, tô de boa, não briguem comigo. Então muitas vezes é isso, as pessoas, os governos, eles tentam fazer isso muitas vezes na camufla, né? O que pode ter acontecido com o Irã, simplesmente para tentar dizer, olha, não quero que fique mexendo comigo, não quero que brinque comigo porque eu tenho minha supremacia. Só que a gente vê um rompimento de supremacia o tempo todo, cada um entre eles. Por exemplo, Israel foi lá e destruiu a supremacia do Irã do nada, assim, sabe? Tipo, baseado numa afirmação que o Netanyahu fala há 20 anos, que é de bombas. Então, é complicadíssimo, gente. Então, assim, por isso, queridos ouvintes aí, né? Quando forem tomar partidos, o que é um absurdo numa guerra, tá bom, gente? Estou aqui um judeu falando que eu não tomo partido por Israel, por mais que eu entenda, tenho meus posicionamentos, eu não acho que Israel é santo nessa história, porque ninguém é santo numa guerra. A relação internacional, né, Exato, gordinho? Não tem gente certa e errada, tem interesses. Exato, o nome já diz. Guerra é quem menos perde, infelizmente. Então não temos vitórias, né? Mas temos uma. A gente tem aqui no ângulo de Boituva uma vitória, aqui no Ninho das Férias. Mas nós duas, por sinal, né? Mas a gente não tá falando sobre vitória, porque chega uma hora que a gente parece que, assim, tá torcendo por time, né? Pompom na mão, né? Eu vejo a galera na internet, as pessoas chegam pra mim e falam assim, e aí, gordinho, tá torcendo? Eu fico, que torcer, cara? Eu não torço por ninguém, Torço que acabe. Sabe? Eu torço pra que acabe. Então, quando apareceu o cessar-fogo, cara. Poxa, parou. Interessa, acabou, gente. Sabe? Porque é isso, é pra gente entender que, tipo, não... Eu não quero tomar um partido, por mais que tenhamos interesses e histórias... E a nossa visão de vida também. Partidária, mas entender que, tipo, ninguém torce pra uma guerra, gente. A gente torce pra que ela acabe, só isso. Então, vamos deixar bem claro isso, porque, assim, por isso que se munam, não de armas, mas de conhecimento, e aprendam cada vez mais que não é único, não é um jogo de futebol, cara. É isso aí. 500 mil coisas envolvidas. Isso. E tá tudo bem se você tem um pensamento mais A, mais B. E geralmente tem a ver com dinheiro, território, egoísmo humano. Exato. Não tem nada a ver. E tudo bem você ter um posicionamento A mais B, se você 90% entende que esse foi mais vítima, Isso. aquele foi mais vítima, é tudo igual, é tudo entendido, mas entender que a gente não torce pra time nenhum aqui, gente. A gente tá aqui fazendo o mais... Somos soldados da paz. Exato, sim, o acesso às conversas científicas, por isso que a gente trouxe um cientista mesmo pra falar sobre esse assunto, pra gente não ficar nos achismos aqui. Mas vamos lá. Você tá inflando muito o meu ego, eu vou estar um perigo em agosto. Eu vou botar um nojento já. Ainda bem que ele fez provas, né, Henrique? E agora a gente vai citar um pouco do assunto que a gente tava desde o começo do episódio em Israel e o Irã. E queria falar um pouco sobre a questão, voltar sobre a China e Rússia e falar um pouco sobre o Brasil. Porque a gente sabe que, você falou que sobre a China e a Rússia estão no canto delas, estão resolvendo os problemas dela. A Rússia está gastando tudo que tem na Ucrânia. E a China está com os problemas, está querendo assumir, crescer o império dela a todo custo. Só que a gente sabe que... Tá conseguindo. E tá conseguindo muito. Só que a gente sabe que, caso eles entrem no conflito, a gente tem a questão que o Brasil, eles têm uma aliança não militar, mas uma aliança econômica com eles por causa do BRICS. Certo. Que é uma saída contra o imperialismo estadunidense. Sim, né? que é uma tentativa que também tá funcionando. O G20 é uma resposta ao G7. Né? Exato. A gente entrou no G7, esse é o... E o... Doideira. Não pra entender. Então... O Brasil quer ser amigo de... Parece Getúlio Vargas. Abraça o Hitler e beija o Roosevelt. Tudo ao mesmo tempo, né? Na mesma ideia, no mesmo quarto. Tudo. Eu vou usar cada mão pra segurar um de cada lado, né? Meu Deus do céu, cara. Mas aí, a questão se a China e a Rússia... A gente, por exemplo, tô reparando que o que eu tô reparando, a gente é uma distanciadinha da Rússia e tá bem mais aliado da China no momento. Trocando mais papo com a China. Certo. Com o papai Kim Jong-un no momento. Se ela entrar numa... Não, Xi Jinping. Xi Jinping, meu Deus, gente, perdão. Tô confundindo tudo já. O gordinho pibrocota lá. Eu tô... Eu tô me dando episódio seguinte, gente. Tô cansado, meu. Se eles entrarem em um conflito... E vou pra festa hoje. E vou pra festa! O Brasil, ele indiretamente se sente coagido a participar disso? Ou é só, tipo, é só aliança econômica, não militar mesmo? Tá, então vamos lá.
O cara tá com 18 anos, tá com medo. Ixi. A voz ali tá com medo, entendeu? Esse aqui também tá com medo, porque é Não fortinho, haverá, aqui, ó, entendeu? não haverá um meio fio seguro, né? Meu Deus. A esquina é o limite. Então assim, quando a gente fala Fica dessa... tranquilo, a cobra não vai fumar. Fica tranquilo. Mas assim, quando a gente fala de BRICS, é uma aliança mesmo só econômica, pelo menos a priori, tá? Isso não quer dizer que assim, essas alianças elas não ganham outras proporções com o tempo. Mas se houvesse a necessidade de participação do Brasil em algum conflito, primeiro, ela seria extremamente limitada, porque uma questão geográfica. Vai né? lá, Fabrício, dá um... Mostra o planeta, mostra Onde o planeta. a gente tá perto dos caras, velho. Calma aí. Mostra Mostra o nós. planeta. Nesse ângulo aí, não sai, não. Mais. Você quer mostrar onde? Que parte? Puxa tudo e Puxa mostra a tudo, nossa Esse é o distância. máximo, esse é o máximo. Nossa, cara. Então é isso, Gente, ó. ó, aqui onde a gente tava, onde nós estamos lá, Então, gente. ó, faz assim, Fabrício, ó, desce um pouquinho. Se você colocar o Nordeste bem aqui, no meio, assim, mais ou menos. Não, o Nordeste. O Nordeste. Bota ele bem aqui no canto da esquerda. Aí. Então, isso é Brasil, claro, né, gente? O mundo é geóide, então, na verdade, a Rússia tá nas nossas costas também, tá? Mas se você Ele pensar foi em de uma termos... forma bem inteligente pra falar que até... Terra não é plana não, gente. Então assim, mas eu acredito que bom pra você. Então, assim, nós estamos aqui. A Rússia e China estão vizinhos ali. Bom, nós não temos material bélico disponível. O Brasil, o exército brasileiro... Não tem mísseis intercontinentais. Não tem nada, tá? A gente não tem nada nesse sentido. Eles não são bombas o que o Brasil tem de armamento, isso é no programa militar brasileiro, tá? Existe um projeto militar brasileiro que o Brasil é aquela história. Se um leão estiver nos perseguindo, com todo o perdão sistemango, se um leão estiver nos perseguindo, eu não preciso correr mais que o leão, só preciso correr mais que você. Então como que funciona no Brasil? Eu não preciso ser o país mais bem armado do planeta. Eu preciso só ser melhor armado do que o Paraguai. Entendeu? Então... E a Argentina, vai. A gente já ferrou muito o Paraguai, vai. O único país hoje que oferece uma ameaça real pra gente, temos militares que fazem fronteira conosco, é Venezuela. Só que assim, gente... Tá cheio de SU-35. Antes que as pessoas entrem numa pauta política ideológica. Não é isso, tá? Não tem nada a ver com... Tem a ver mesmo com o super trunfo, né? Que o pessoal compara lá um país com outro direto, assim, entendeu? O Brasil, ele possui armamentos muito obsoletos. Os nossos blindados são dos anos 60, 70. Mas o Guarani tá aí. Então, o Guarani tá aí. O Brasil comprou recentemente 90 unidades do Centauro 2, que é o que é de melhor em termos de tecnologia. Só que o último Centauro vai ser entregue em 2036. Então, quando for entregue o último Centauro, os tanques de guerra estarão voando. Então assim, a gente está sempre 20, 30 anos atrás. Sempre. A Marinha do Brasil. Nós temos... A gente é muito bom para proteger aqui dentro. A gente não pode ficar brigando, né? Isso. Qual foi a nossa última guerra? Paraguai? Então, exatamente. A última guerra que nós tivemos continental foi o Paraguai. Então, assim, quando a gente fala então dessa interferência do Brasil, geralmente o Brasil ele aparece mais na forma de suporte diplomático, como um país neutro. Normalmente, a gente é muito bem visto como um país aberto a negociações, a gente usa isso bastante. Mas no sentido bélico, o máximo que a gente poderia fazer seria nota de repúdio. Porque, em sentido prático, nós temos um exército que é mal remunerado, soldados mal remunerados. Nós temos... o Brasil tem, acho que, 1,3% do PIB destinado às Forças Armadas. Mas é que assim, antes de mais nada, por que os Estados Unidos conseguem dedicar 3% do PIB no Exército? Porque não tem SUS, porque não tem educação pública. Vamos deixar isso bem claro. Vamos deixar bem claro que a gente assim, tem outras coisas para se preocupar. A gente se prioriza mais com os brasileiros do que em formas de matar as pessoas. Pelo menos isso. E sem contar que a gente é paz e amor. A gente é. Mas uma coisa que eu só vou deixar, uma coisa que eu escuto muitas vezes, alguns alunos aí falando, o Brasil é ruim, o Brasil não tem nada. Gente, nós somos muito bem armados. Né? Nós somos obsoletos para uma guerra para fora. Mas, gente, a gente não guerria. A gente é legal. A gente é paz e amor. A gente conversa. Só que,
Se alguém tentar entrar aqui, Ofendendo a soberania? aí Ele ferrou. vai ter. Porque assim, os nossos. Que nem a gente produz os nossos caças, a gente produz os nossos tanques, a gente produz os nossos submarinos, a gente produz tudo. A gente não. Claro, depende, né, de tecnologias por parcerias. Mas nós somos muito bons aqui dentro. Então, por exemplo, a gente não tem caças. A gente tem um caça muito bom, que é o Gripen, né? O F-39. F-39E. Né? Mas a gente tem um Super Tucano que, mano, cuida Até o muito. Paraguai comprou Estados 12 unidades. Unidos Estados tá Unidos comprando comprou, a OTAN tá Super comprando. Tucano, né? E a gente tem então em Super Tucano que é muito barato, é muito bom e resolve os nossos problemas internos. Isso. Então ele cuida muito bem da Amazônia, cuida muito bem de Isso. tudo. Então funciona. A gente tem o KC-390, que é um avião Millennium. que tá ganhando. Nossa, a gente tá ganhando. A Embraer tá ganhando muito dinheiro com o É o KC-390. melhor da categoria. Exato, tanto que a Índia agora tá mandando um monte de coisa querendo fazer pra gente, por causa que a gente tá vendendo pra eles. Portugal, uma galera comprando esse. A Suécia tá pegando como compensação pelo Gripen. Exato. E estão trocando tudo que é Hércules por KC-390, que é um avião 100% nosso. Então a gente super, Isso. né? Então perceba que a gente é bom pra nós aqui, pra gente se cuidar. Mas a gente não fica fazendo um monte de armamento pra brigar com os outros, porque a gente não briga com os A gente não tem essa necessidade de projeção de poder, que é o nome disso, né? Quando você faz arma pra... exato. Então, É o que os Estados Unidos chegou um tempo, ele começou a produzir tanta tecnologia em voo, que aí eles têm essas máquinas monstruosas, Isso. B-2, F-22, Isso. que eles não têm onde usar. é isso. Porque, tipo, não tem ninguém perto deles ainda, Eu vi um entendeu? cara falando, um cara que... Não tem onde usar. Isso também avião, que um B2 é quase impossível de você conseguir dirigir. Gente, ele tem o tamanho de uma gaivota, cara, É. no radar, meu. Quem que descobre uma O gaivota? piloto no assim radar? dentro não consegue, porque é muito esquisito. Você sabe quanto custa a hora de voo de um B2? A hora de voo, para cada hora que um B2 voa, $190 mil. Exato, imagina que foi A hora de voo. Então, Os caras fizeram 17 horas O do- de voo pra chegar. o fazer do aquele Super bombardamento. Tucano é $400. Exato. A hora de voo. Então, assim, A do F-39 acho que é 1.200, 1.300 Isso. dólares de voo também. É Isso. super barato a hora Isso. de voo, né? Então, você percebe, não tem por que o Brasil ficar. Por que o Brasil não compra F-22? Porque não precisa, Porque não precisa. cara. Sabe? Não precisa. O que a gente vai, aonde ele vai usar um B2? Aonde? eu prefiro... O Brasil tem B2, tá bom? Vai tacar Eu, quem, eu, cara? eu Quem prefiro... levou a Amazônia? Nossa, quem que é esse inimigo que você tem que ser invisível, entendeu? Eu cara? prefiro uma máquina de tomografia no posto de saúde lá do bairro. Eu prefiro Eu acho continuar que- tendo apoio de graça no SUS. É isso, é entendeu? isso. Oi, não existe saúde de graça. O Brasil ele não tem nada de tecnológico porque não precisa. A gente já resolveu conversando. A gente É não isso. tem inimigos. É Cara. claro que esses desenvolvimentos, essas tecnologias, elas têm também efeitos de tecnologia em outras áreas, né? Só que assim, se alguém já fez, né? A gente compra deles, é isso aí. E a gente entendeu? tá fazendo as nossas. A gente tá fazendo as Para as nossas. nossas realidades. entendeu? Até a Alemanha deu embargo na gente tirando peça de tanque, a gente vai produzir nossas peças esses tempos isso, atrás. é isso. Olha a Giza aí, cara, isso. fazendo o Guarani um tanque forte. É Iveco. 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 Ele é um... É um consórcio. Não, o Guarani ele é um carro, Ele é um- blindado que eles chamam. Ele é um veículo blindado de transporte de tropas, VBTT. E só que você pode botar um canhão nele, não um canhão grande, mas um canhão de 20 milímetros, de 30 Ele milímetros. corre que é uma beleza. Ele vai rápido, ele cabe um número, acho que se não me engano são 9 ou 10 soldados equipados dentro dele, que é um número alto. Então, assim, É o que a gente precisa. é o que a gente precisa. É anfíbio, é o que a gente filho, precisa. exatamente. Henrique, ainda falando sobre tecnologia, agora, atualmente, a gente tem tecnologias muito boas comparadas com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Muito melhores e muito mais eficazes. Como você acha que mudaria num contexto de uma guerra global a inteligência artificial e os drones no campo, não só essas, como também novas tecnologias? Ah, poxa, que pergunta Cara, conta bacana. aquela coisa da Ucrânia que você contou pra mim, que os caras encontraram pelo celular, os caras. Velho. Ah, sim, não. Hoje você tem nessa guerra híbrida uma coisa que assim, que é utilizada a inteligência artificial de formas que a gente nem imagina. Se você hoje tirar uma selfie, você tá lá na Ucrânia pagar de gatão que é pôr no seu Insta. Você é todo fardadinho, todo bonitinho. Você aconteceu tira uma já? selfie. Já aconteceu. Você contou Não, pra gente. eu acho que comentei com vocês. Foi. Né? Aí você tira uma selfie. Não, eu entendi isso. Essas câmeras... Não, mas é pior ainda, cara, porque esses dispositivos, eles têm metadados. Aí, através de inteligência artificial, eles têm geolocalização, mano. eles têm softwares que reconhecem o cenário que o soldado tá, identificam com relativa precisão aonde que ele tirou. Aí eles catalogam com outras redes sociais de outras pessoas Mano, com e uma bombardeiam selfie. e fazem uma triangulação. Uma selfie.
uma selfie. bombardeando E bombardeando dentro daquele Que perímetro. foi o que aconteceu, Foi o que aconteceu. com os mercenários lá. Foi o que aconteceu né? com os mercenários, os soldados brasileiros que foram pra guerra não lutaram. No primeiro dia, fizeram um treinamento, aí tiraram foto pra botar em rede social, acabaram com um Calibri, um míssil russo no teto do prédio em que eles A estavam. gente é muito bom com guerra, a gente mata golfinho, a gente... Sim, se É, tira mulher, a selfie. gente é muito Ué, bom. por que não? Por que não azarar as pessoas na rede social com um fuzil na mão? Então, então assim, fala igual o Gordinho fala. Então, agora acontece o seguinte, a inteligência artificial, ela tá nisso, nessa identificação de locais de ataque. Ela também tá num negócio, que é um negócio assim, muito louco, que é chamada contrabateria. O que é uma contrabateria? Eu tenho umas peças de artilharia, aí eu disparo. Existem radares específicos de contrabateria que detectam esses projéteis. Então, eles estão voando a 800 metros por segundo, 700 metros por segundo. Cara, Muito rápido. é muito rápido. Não, os caras fizeram a conta que os mísseis do Irã que estavam caindo em Tel Aviv demoravam 17 minutos. É isso, é isso. E muitos deles eram orbitais, né? Então, Não invade o espaço aéreo do Iraque, do Líbano, não, da Síria, não. por Ele cima, invade literalmente o cara, espaço. É parabólico, o Faz bagulho. parabólico. Absurdo. É o míssil balístico. Então, quando você tem essa tecnologia de IA aplicada na guerra, esses radares eles detectam esses projéteis e eles automaticamente miram dispositivos, canhões próximos de onde vieram esses tiros. Então, assim que você dá o tiro, você tem que desarmar o equipamento e sair correndo, porque em questão de segundos, Vai cair um míssil você vai ter fogo de contrabateria em cima de você. Isso é feito por IA. Recentemente, a Ucrânia fez um ataque que o serviço de inteligência, como o Gordinho ele tem as preferências dele, eu também tenho as minhas, né? Então, assim, a Ucrânia fez um serviço de inteligência que foi uma coisa assim, fora de série, que eles pegaram é muito comum eles terem lá umas casas que são desmontadas. Então você compra um kit da casa. O kit da casa. Literalmente é um kit. É igual um Lego. Você faz o alicerce da casa e você monta a casa, né? Põe as paredes e tal. Aí o serviço de inteligência ucraniano fez esses caminhões baú. Inclusive um deles estava pertíssimo do Kremlin, que para mim isso foi de propósito, foi para tirar sarro mesmo, para esfregar na cara do serviço de segurança russo. E onde era a base dessa operação. Aí eles pegaram vários caminhões baús e montaram kits dessa casa. Só que o teto do baú, ele tinha um espaço pequeno, era um fundo falso, um teto falso. Só que se você abrisse a porta, você não via esse teto falso. Você não enxergava, porque ele não era um teto que assim, tinha recortado e você abria a porta e tinha um canto assim. Ele tinha um ângulo. Então ele terminava bem na altura da porta. Então quando você abria, eles eram umas pinturas lá para dar impressão de profundidade e tal. Uma loucura o negócio. E o que tinha desse fundo falso, desse teto falso? Um monte de drones. Então, eles combinaram que as pessoas parariam o caminhão e fariam entregas em determinados lugares. É o motorista do caminhão russo, sem saber o que estava transportando, na cabeça ele estava transportando uma casa. Você para em tal quilômetro da rodovia. E eles combinaram com todos os motoristas pararem simultaneamente, em pontos diferentes. Foram aproximadamente 400 drones que foram lançados desses caminhões. Né? Tem número que fala entre 100 e 400 drones que foram lançados. Teve uma base russa que foi atingida na Sibéria, porque os caras enfiaram na Sibéria um monte de drones. Aí você fala assim, poxa Henrique, mas como que funciona a operação desses drones? Todos por inteligência artificial. Eles foram treinados para detectar bombardeiros Tupolev 22, Tu-22M, e foram treinados para detectar caças MiG-31 que lançam mísseis hipersônicos. De propósito, eles foram feitos para ignorar bombardeiros Tu-160 Blackjack. Por quê? Porque esse bombardeiro ele é o bombardeiro estratégico nuclear da Rússia. E a Ucrânia não queria mexer com o arsenal nuclear russo, ou com o potencial nuclear russo. Que é a chamada tríade nuclear, né? É lançamento de mísseis por submarinos e por aviões. Essa que é a ideia, lançamento por terra, por mar e por ar. Tríade nuclear. E esse bombardeiro ele faz parte dessa tríade. E a Rússia tem poucas unidades. Então a Ucrânia ficou com muito receio de atingir esses alvos e provocar o ódio da Rússia. E ao mesmo tempo... A gente está vendo um elefante enfrentando uma formiga, não é Tá verdade? vendo? Exatamente. E daí que eles fizeram? Todos esses drones eles foram treinados por IA. E o mais louco disso
é que são drones domésticos. São drones que você compra, assim, sabe aqueles de imagem aérea? Que você, sei lá, o cara vai formar o colégio. É exatamente aquele mesmo modelo de drone. Só que eles mudaram o software. E curiosamente, o drone é fabricado pela DJI, né, que é uma empresa chinesa. Eles alteraram o software, eles quebraram o software, que não é código aberto, alteraram o software para trabalhar com inteligência artificial e lançaram esse Foi a ataque. DJI que fez o BlueSeek? O que fez o quê? O BlueSeek? Não sei se são eles. Deixa eu ver Eu se sei que a eu vou- DJI ela é uma empresa que trabalha com drones, trabalha com tecnologia, câmera, essas Eu coisas. lembro Uma de produção não lembro do barata. canto. Para você ter uma ideia, um drone desse custa em torno de $500. E eles explodiram bombardeiros que são inestimáveis. Por que eles são inestimáveis? Porque eles não são mais fabricados. O Tu-22 e esses bombardeiros mais da época da Guerra Fria, mesmo como o Tu-160 Blackjack, eles tiveram a produção suspensa. Então não dá para você repor esses bombardeiros. Eles não existem mais. Então, agora, se você me perguntar um custo material, tipo, quanto custa um bombardeiro desse? Algo em torno de 100, 120 milhões de dólares. Nossa, que criança pentelha essa Ucrânia. Então, cara, $500, cara. Fique Olha, mais da Rússia dizendo assim, cara, Meu. a gente resolveria isso rápido, mas é anti-humano. Mas meu, assim, eu não sei o que você dificuldade, chama de cara. custo-benefício, mas me parece que isso tá dentro, Então, bastante. né? Gente, você percebe que a gente tem papo aqui para horas, mas infelizmente não temos mais tempo. Henrique, muito obrigado por ter participado aí, elucidado pra gente ainda mais algumas situações que a gente, né? Prazer é tudo meu. E tenho certeza que os meninos vão convidá-los cada vez mais vezes para vir aqui. E você que está nos assistindo aí até agora, Um tema diferente. com um tema diferente, vamos torcer para que a gente não fique falando de guerra há 2 anos já falando de guerra. Mas você que está aí nos acompanhando até agora, muito obrigado por assistir este vídeo. Não se esqueça, clique no botão de curtir, também curta, clique no botão de compartilhar, compartilha para as pessoas, acessa o nosso Instagram, ativa o sininho, né, para que todas as vezes que a gente publicar coisas você receba. Patrocinador. Vire patrocinador. Dá like, né? Falei, curtir. Compre dos patrocinadores. Aqui tá, ó, Inscreva. aqui, ó, Ó. bem agora, aqui, ó, tá o quadrado pra você, o QR Code pra você já botar na tela aí, conhecer os nossos patrocínios. E fala que conheceu aqui. Fala que conhece, dá uma moralzinha, pô, dá uma moralzinha. No programa do Henrique. Também ativa o sininho, clica no botão de curtir, Spotify, Instagram, canal no YouTube, Linktree. Gente, tem tanta coisa que tá aparecendo na tela aí agora que tá acontecendo com você. Clique em tudo aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Henrique, muito obrigado. Obrigado, meu querido Gu. Obrigado, meu querido Vitória. E torcemos para que a gente continue, que a gente não fale mais desse assunto, que esse assunto cabe, não importa o lugar, que a gente viva na paz. We are the world. Beijo do gordinho. A gente não é elefante, mas se tromba por aí. Exato, valeu. Nossa, o Henrique sendo o Henrique. Gente, vamos acabar o episódio. Tchau. Melhor. Valeu.